TV Câmara, Campinas. Boa tarde, gente. Ai, que gostoso ver todo mundo aqui, todo mundo presente. Bom, boa parte de vocês me conhece, eu sou a psicóloga do SBET. É um prazer ter vocês aqui hoje para a gente falar de um tema muito importante, que é o mercado de trabalho e empoderamento feminino. E para essa palestra, a gente conta hoje com a presença da Fernanda, psicóloga, também da Fran, que é advogada, e também da doutora Jaqueline, que também é advogada. Elas são as nossas convidadas de hoje, vão conversar com vocês sobre esse tema, espero que vocês aproveitem muito, para depois a gente levar um pouco mais lá para o SBET, sobre esse lugar tão importante para a gente. Boa palestra para todo mundo. Meninas, sejam muito bem-vindas e muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Vitória. Boa tarde a todas e todos. Muito importante realmente o tema que a Vitória nos pediu para conversar com vocês. Queria agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente e nos ouvirem. A gente tem um planejamento do que a gente gostaria de falar, mas eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui com a gente. Vocês já têm alguma ideia de qual é a carreira profissional que vocês pretendem seguir? Tem? Quem fez assim com a cabeça pode me contar o que seria? Farmácia. O que mais? Farmácia. Direito. O que mais? Gastronomia. Nutrição. Veterinária, bem variado, olha que legal. O que mais? Psicologia. O coro da psicologia aqui tá... Eu tô me sentindo até constrangida agora. O que mais? E é normal também que com a idade de vocês a gente não tenha certeza de quais carreiras a gente vai seguir. Eu acho que vale a pena, já que nem todo mundo falou pra gente, né, o que pretende fazer, contar para vocês que com a idade de vocês, eu não tinha a mínima ideia do que eu faria. Quando eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular para áreas completamente distintas. Eu prestei moda, prestei artes cênicas, prestei engenharia química e prestei química. E virei advogada. Então, eu só comecei a faculdade com 21 anos, eu precisei de toda essa reflexão, desse tempo de amadurecimento para entender qual era a carreira profissional que eu queria seguir. E quando eu escolhi, eu me deparei com algumas dificuldades, principalmente por ser mulher. E aí, a gente tem hoje uma minoria masculina aqui, mas é muito importante que esse assunto seja discutido também com os homens, eles devem ser nossos parceiros aí nessa tentativa de mudança desse cenário. E eu vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês conseguem me dizer, vocês conseguem imaginar quais são as dificuldades que vocês vão encontrar na carreira de vocês? E aí uma pergunta para as meninas. Pelo fato de serem mulheres? Bem remunerada. Não ser bem remunerada. O que mais? Por achar que uma mulher não consegue dar conta do próprio restaurante sozinha. Qual mais? Qual mais dificuldade vocês acham que vocês vão encontrar? Falta de reconhecimento. Mais alguma coisa? Bom, eu vou começar dizendo para vocês que no Brasil realmente a gente tem uma diferença salarial entre homens e mulheres que é assustadora. Mulheres exercendo as mesmas atividades nos mesmos lugares, nas mesmas condições, com o mesmo tempo de contrato, recebem, em média, 20% menos. E isso é uma questão histórica. Então, para que a gente consiga falar para vocês sobre o mercado de trabalho e empoderamento feminino, é importante que a gente comece pela história. Quem aqui gosta de história? Alguém tem que gostar, gente. Principalmente quem falou que vai fazer direito, ó. Então, tá. Por quê? Porque essa diferença salarial, essa dificuldade de reconhecimento, essa dificuldade de representatividade, de ocupar espaços, tem origem na nossa formação. A gente tem uma formação social e cultural baseada no que a gente chama de patriarcado. A gente vive uma sociedade impregnada pelo machismo estrutural e isso começa muito lá atrás. Quando a gente volta na história, a gente fala, por exemplo, da era medieval, a gente precisa se lembrar, e eu vou trazer só para a realidade do Brasil, tá? Não vou tentar não falar do mundo, mas no Brasil, naquela época, a gente tinha quem? A gente está falando dos indígenas, né, dos povos originários, e o trabalho naquela época era dividido já, de acordo com a idade, a habilidade e o sexo biológico. E eu estou falando sexo biológico porque naquela época a gente ainda não falava de gênero, então por isso.
Só que essa distinção das atividades, né, do trabalho desenvolvido pelos homens e pelas mulheres, percorreu décadas, séculos, até chegar ao momento que a gente está hoje. Na história, é importante que a gente se lembre que para a mulher era reservado os ambientes privados. Então, durante muito tempo, a mulher ela era criada, ela era ensinada que o trabalho que ela iria desenvolver era o trabalho doméstico. Então, trabalho de cuidado com a família, cuidado com os filhos, cuidado com os animais, cuidado com a casa. Essa manutenção da mulher no ambiente privado é um reflexo do machismo, que entendia e entende até hoje, por mais que a gente tente desconstruir isso e venha trabalhando para mudar esse cenário, entende que ao homem cabe o ambiente público, ao homem cabe o espaço externo. E por esse motivo os homens tiveram acesso mais rápido a muitas das profissões que vocês, inclusive, citaram aqui. Na gastronomia, por exemplo, a gente vê uma maioria de homens na posição de chefe, em contrapartida, as auxiliares de cozinha, muitas vezes são as mulheres. Então, essa história da mulher no mercado de trabalho, ela precisa ser conhecida por vocês, para vocês entenderem por que nós chegamos aqui, por que essas dificuldades ainda existem, e para a gente começar a pensar como é que a gente vai romper essas barreiras. Aqui, ninguém de vocês falou, por exemplo, que gostaria de trabalhar com engenharia civil, enfim, vou focar na engenharia civil. A engenharia civil ainda é um ambiente de trabalho, um mercado de trabalho dominado pelos homens, assim como muitas profissões. Mas eu posso falar pela minha. No direito hoje, na advocacia, as mulheres são mais de 50% dos profissionais atuando no Brasil. No estado de São Paulo também, e em Campinas também. Nós estamos ocupando os nossos espaços, estamos alcançando essas posições, mas a gente ainda fala de um país que tem salários diferentes para mulheres e homens. E a gente não veio aqui, né, Fer, né, Fran, para falar para vocês que nosso caminho vai ser muito difícil, desistam. Não. A gente veio contar para vocês que isso tudo aconteceu, acontece e continuará acontecendo, porque a gente tem uma estatística que foi divulgada pela ONU na semana passada, de que a gente só vai alcançar a igualdade de gênero daqui 300 anos. Então, as nossas gerações não verão essa mudança. Mas alguém vai precisar ver essa mudança e a gente precisa plantá-la. Então, reconhecer as dificuldades que nós tivemos para ocupar esses espaços é o primeiro passo para que a gente entenda, por exemplo, por que hoje a gente tem políticas afirmativas. Vocês sabem o que é isso? Por exemplo, as cotas em universidades são políticas afirmativas. São medidas que visam corrigir algo que é errado, né? Que na história causou algum prejuízo para determinada parcela da população. Então, a gente precisa conhecer, e aí eu vou contar para vocês uma coisa muito bacana, porque eu não sei se vocês usam essa imagem que eu vou falar para vocês nas redes sociais ou em outras coisas, mas quem aqui já viu uma imagem que é uma mulher com o braço assim, com uma touquinha na cabeça, um lencinho no cabelo? Eu vou tentar mostrar para vocês, eu tenho ela aqui, ó. Essa imagem aqui. Quem já viu essa imagem? Vocês sabem o que ela significa? Ninguém sabe? Ninguém nunca usou essa imagem? Ninguém nunca repostou? Para vocês entenderem o que é o mercado de trabalho também, eu preciso contar para vocês que essa imagem ela foi utilizada pela indústria automobilística durante a Segunda Guerra Mundial. O que a gente teve lá? Naquele período, as mulheres estavam aonde? Trabalhando dentro das suas casas. E durante a guerra, os homens foram para a guerra. Então, a gente teve o quê? Os profissionais da indústria automobilística sendo retirados da indústria automobilística. E quem ia continuar o trabalho? A indústria automobilística, então, fez uma campanha dizendo "We can do it", vocês podem fazer isso, para atrair as mulheres para trabalharem nas indústrias e para que não parasse a produção. O nome disso também é capitalismo, né? Acontece que, por mais que isso pareça super legal, e a gente fala assim, nossa, as mulheres foram para o mercado de trabalho, elas saíram de dentro das suas casas e entraram na indústria, a grande verdade é que quando a Segunda Guerra acabou, o que vocês acham que aconteceu? As mulheres foram demitidas, os homens voltaram e as mulheres voltaram para o ambiente privado. Então, eu sempre falo dessa imagem para a gente parar de usá-la como uma forma de demonstrar empoderamento feminino e para que a gente pare de usá-la como se ela fosse um símbolo da nossa vitória e do nosso acesso ao mercado de trabalho, porque, na verdade, ela é completamente o oposto. Ela é o símbolo de que, quando é necessário, nós temos espaço.
Mas esses espaços são tirados da gente quando os homens voltam a ter essa possibilidade de ocupá-los. E isso não mudou. Então, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa hoje trazendo essas histórias que eu contei e começar a falar um pouquinho, então, do mercado de trabalho agora. Fer? Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Tá todo mundo confortável aí? Ah, então tá bom. Pessoal, eu sou psicóloga. E lá no comecinho da minha carreira, eu me formei em 2012. Então, façam as contas aí, não da minha idade, por favor. Mas eu, em 2013, há 10 anos atrás, eu trabalhei como a Vitória. Eu trabalhei com jovens aprendizes. Só que eu não sei como que a Vitória faz com vocês, mas eu estava nos cursos de capacitação. Eu dava aula para os jovens aprendizes, falava sobre postura, ética, sexualidade, tudo que o MEC orienta que a gente fale para os aprendizes, né? E eu gostava muito de estar com vocês, com esse público jovem, porque eu acho que vocês têm uma energia muito boa. Eu aprendi muito. Tem uns aprendizes que estão na minha cola até hoje, que são, tipo, meus amigos, ficaram na minha vida. Então, acho que vocês têm um potencial muito grande de mudança social. Eu tenho algumas coisas para falar com vocês sobre mercado de trabalho. E eu gostaria de perguntar para as meninas que estão aqui. E pensando que não sei muito bem, né, se dá para dizer que a gente vai ficar aqui no sigilo, mas assim, alguma de vocês já vivenciou alguma situação desconfortável no ambiente de trabalho? Eu não vou pedir para vocês relatarem. Se não tivesse gravando nem nada, eu pediria. Esse é um outro ponto, né, que a gente acaba passando. Nós, mulheres, temos uma grande questão, não só a questão salarial, a questão dos cargos. Nós não temos muitas mulheres em cargos de poder, cargos de liderança. E dentro dessa corrida, nós temos ainda menos mulheres pretas, né, dentro de uma pirâmide social. A mulher preta, ela acaba ficando sempre em último lugar. Então, quando a gente vê uma mulher preta ali ocupando um espaço que originalmente sempre é negado a ela, é uma grande vitória, né? Quantas de vocês, às vezes, são as primeiras a concluir o ensino médio, a querer cursar uma faculdade na família, né? Existem muitas histórias assim. E, fora isso, existe, dentro do ser mulher, uma grande questão de que o nosso corpo é visto como um objeto. Então, muito cedo, a gente pode passar por experiências assim, dentro do mercado de trabalho. Então, ser mulher, muitas vezes, é não ter um dia de paz, né? Na rua, no trabalho, às vezes dentro das nossas próprias casas, né? E falar desses assuntos pode parecer assim muito desanimador, né? E aí a gente acaba trazendo esses dados e a gente acaba falando dessas coisas e parece que, nossa, a gente está aqui desmotivando vocês. Não é isso. Conhecimento é poder. Então, saber dessas coisas, saber em que lugar nós estamos hoje, que traz e gera mudança e faz com que a gente possa mudar ainda mais o contexto social. O tema da palestra traz a palavra empoderamento. Quem consegue me contar o que é empoderamento? O que mais? Legal. O que mais?
os meninos também podem falar, sabe? Mas você tem uma cara de que fala muito bem. Seu amigo até te olhou assim, tipo... Quem mais tem uma ideia assim, do que seja empoderamento? Uhum. E quem daqui se sente empoderado ou empoderada? Alguém arrisca aí? Erguer a mão? Legal. O empoderamento, como você chama? Não, ela. Verônica? Eu gostei muito da definição que a Verônica trouxe, né, que é você dar ou devolver poder para algo, né? E é justamente isso. Empoderamento virou frase de camiseta, né? Definição de camiseta, né? Uma coisa assim. E isso acaba acontecendo muito na sociedade que a gente vive hoje, em que conceitos políticos eles são absorvidos pela sociedade capitalista e eles acabam virando conceitos assim de consumo, né? Então viram conceitos muito banalizados. Mas a palavra empoderamento é uma palavra que não dá para ser banalizada. Dentro de um viés feminista, a palavra empoderamento ela vem justamente dentro do que a Verônica falou para a gente. É devolver o poder que foi retirado. Então, falando sobre nós mulheres, por exemplo, lá atrás a gente vivia nos tempos mais primitivos em sociedades que eram matriciais, ou seja, eram sociedades que se organizavam baseadas a partir do feminino. E aí, as mulheres tinham muito mais poder de decisão, tinham muito mais voz. E aí, ao longo dos anos, esse poder foi retirado de nós. Veio todo esse sistema que a gente chama hoje de patriarcado e nós fomos destituídas desse lugar. Então, empoderar significa isso. E aí, conforme a gente vai tendo contato com esses conceitos, a gente vai se empoderando e a gente vai conseguindo falar sobre essas coisas, a gente vai conseguindo militar, a gente vai conseguindo se defender e tudo mais. Um outro dado importante relacionando tudo isso que eu estou falando com o mercado de trabalho é que algumas profissões viraram meio que profissões exclusivas de mulheres. Tem uma psicóloga chamada Valesca Zanello. Ela é pesquisadora da UNB e ela pesquisa esse tema de gênero há bastante tempo. E ela explica que nós, mulheres, somos direcionadas para o cuidado. O que isso quer dizer? Aquilo que a Jaque estava falando, né? Nós, durante muitos anos, ficamos na vida privada. E aí, nós somos socializadas para o cuidado. Então, nós temos muito esse olhar para o outro, para proteger o homem, para sermos mães, para cuidar de todo mundo e a gente não tem um lugar dentro da nossa própria vida. Então, o que sobrou para a gente? Profissões de cuidado. Alguém se arrisca? O que são profissões de cuidado? Enfermagem, que mais? Sim. Sinto dizer psicóloga. De vez em quando advogado. Profissões da área da saúde, principalmente, né, que são profissões de cuidado. Então, essas profissões que hoje em dia, majoritariamente, têm mulheres à frente, o que acabou acontecendo? Viraram profissões que as mulheres acabaram aderindo e foram profissões que foram sucateadas. Ou seja,
houve uma diminuição na remuneração, porque viraram profissões de mulheres. Ao passo que profissões que são associadas a homens são profissões que continuam sendo valorizadas. E aí são profissões também que são marcadas pelo machismo. Então, por exemplo, medicina, engenharia, o próprio direito. Eu tenho alguns relatos de mulheres que fazem medicina e é um ambiente extremamente hostil para as mulheres. Algumas especialidades são muito complicadas. Os chefes são muito agressivos. Eles verbalizam assim: para de ser mulherzinha, o que você está fazendo aqui, e etc. As meninas muitas vezes se sujeitam, elas matam um leão por dia para estarem ali, para conseguirem, de fato, se formar e realizar o sonho ali de ter determinada profissão. Engenharia civil também é um bom exemplo, né? Eu já tive pessoas que eu atendi, mulheres, que mestre de obra não respeita, os pedreiros não respeitam, né? E aí vem um homem e fala uma vez e aí acabou. Então, é bastante complicado. Então, Fernanda, por conta disso, eu tenho que desistir desse campo de trabalho que eu quero e que ainda é dominado por homens. A área da informática, TI, né, também ainda é uma área dominada por homens. Não, muito pelo contrário. As mulheres precisam ir ocupando cada vez mais esses espaços e irem mostrando que esses espaços também são nossos. Eu tenho uma jovem que eu atendo e ela estava me falando que ela gosta de escrever sobre sci-fi, ficção científica, e fazer uns contos meio sangrentos, assim, umas coisas assim. E ela estava falando que normalmente o que se vende são as coisas que vêm dos Estados Unidos, do norte, né? E dos homens. E aí eu falei para ela, então, mas se você não começar a ocupar esse espaço, não começar a fazer os seus contos, a gente nunca vai ter uma mulher da América Latina, do Brasil, né? E principalmente uma mulher falando sobre isso, sobre esse tema. Então, é direito seu ocupar esse espaço. A gente precisa ter essa representatividade. Então, eu não estou dizendo que vai ser fácil e que a gente vai pintar o mundo de cor-de-rosa e a gente, né, vai sonhar e vai ser possível. Mas vocês precisam e devem ocupar esses espaços. Contem com a gente nessa rede de apoio aí de vocês. E vão atrás. Vão atrás porque a gente vem aqui trabalhando e batalhando muito para ir abrindo espaço para vocês. E que vocês possam também abrir espaço para as gerações futuras. Eu acho que, da minha parte, sobre mercado de trabalho é isso. Não sei, vocês têm algum comentário, alguma dúvida, querem compartilhar algo? Não? Jaque? Pessoal, só vou pedir licença um minutinho. O presidente da Câmara, Luiz Socini, ele veio aqui dar boas-vindas para vocês. Só um minutinho. Boa tarde. Tudo bem com vocês, não? Cumprimentar aí em nome da SBET, né? A Fernanda, tem mais aqui, a Jaqueline e a Franciele, né? 3 mulheres empoderadas, uma psicóloga, 2 advogadas. Eu acho que nessa semana, mês, que a gente comemora aí, mês internacional da mulher, falar para jovens aprendizes, né, a importância
do trabalho, né, do esforço que a mulher vem fazendo para conquistar seu espaço no mercado de trabalho, e são exemplos reais de que isso é possível, e cada uma deve ter a sua história, a sua trajetória, enfrentaram cada uma da sua maneira aí as dificuldades, mas conseguiram vencer. É só um exemplo de que nada é impossível para quem quer realizar um sonho. E é legal ver também nesse tema, né, mercado de trabalhos, aí o empoderamento feminino, poder feminino. Como é que é o tema mesmo? Empoderamento feminino. A gente ter meninos participando, né? Porque a gente precisa também desenvolver essa consciência nos homens, né, deixar de lado, abandonar aquela cultura machista, daquela sociedade patriarcal, né, que muitos de nós, vocês agora não, né, mas eu vivenciei muito, fui educado disso, e a gente precisa desconstruir isso. Nós somos uma sociedade que, independentemente do gênero, todos têm que ter o direito de construir seu projeto de vida, né, para aquilo que é a sua vocação, a sua aptidão, o seu sonho. E eu acho que as mulheres têm ajudado muitos nós, homens, viu? Pela luta delas, a gente também está compreendendo melhor como é essa sociedade mais igualitária, né? E quem está iniciando uma vida profissional, compreender os desafios são importantes, né? Mas a partir de exemplos como esse, que demonstra que é possível vencer, certamente. Quem tem sonho aqui, levanta a mão. Levanta. Aí, todo mundo tem. Parabéns que vocês têm sonho. Porque são os nossos sonhos que dão motivação para a gente. São os nossos sonhos que dão sentido para o nosso viver. É porque todo mundo tem sonho, vocês aí, e nós continuamos sonhando, que vocês acordam todo dia, vai para a escola, depois vai para a empresa, no projeto Jovem Aprendiz, vai buscar mais alguma qualificação, mais alguma especialização, sem perder de vista o direito ao lazer, à diversão, né, o relacionamento que a gente tem que construir. Eu acho que para o nosso futuro, essa que a gente chama de networking, né, essa nossa rede de relações é fundamental. E a gente tem que começar também a aprender a construir essas relações com quem podem ajudar na construção, né, e na concretização dos nossos sonhos. Depende de cada um, mas tem muita gente que pode colaborar com a gente, mas tem gente que pode atrapalhar também, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Eu tenho certeza que vocês têm um futuro fantástico, e com esses exemplos e com esses toques que estão sendo dados aqui, acho que isso vai ajudar vocês aí nesse caminho em busca do sonho de vocês e do sucesso. Legal? Sejam bem-vindos à Câmara. É muito gostoso, viu? Mais uma vez aqui receber o SBET para esses temas. Eu acho que faz parte aqui a Casa do Povo, né? A Câmara, o Poder Legislativo Municipal é a Casa do Povo. Na verdade, vocês estão na sua casa. E quanto mais vocês vierem aqui acompanhar, entender como é que funciona esse espaço, esse poder, para que serve o vereador, para que serve a Câmara, eu acho que ajuda também a construir uma sociedade mais consciente, mais exigente, mais cobradora dos seus direitos. Parabéns, sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Vereadora, eu gostaria de agradecer as palavras e agradecer o espaço. Enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui planejando o que eu falaria na sequência, e eu ia dizer exatamente isso, a respeito da Casa que é do Povo, né, a nossa Casa Legislativa. E antes de passar para a Fran, que ela vai falar uma coisa super importante, eu queria entrar rapidamente na questão que é a participação política das mulheres. Campinas, pela primeira vez, tem 4 mulheres vereadoras, mas esse é um número muito pequeno em comparação com as cadeiras que nós temos aqui no Legislativo. Nacionalmente falando, nós ocupamos pouquíssimos espaços. E por mais que para vocês, com essa idade, pareça chato falar de política, queria contar para vocês que lá no futuro vocês vão se lembrar dessa importância, mas seria muito, muito legal que nessa idade a gente já tomasse consciência de que, primeiro, política não é só política partidária. Cada ato da nossa vida é político. E quando a gente é mulher, eu sempre digo isso, vereador, tudo o que a gente faz é político. Todas as nossas decisões são políticas. Então, se interessem pela política,
se interessem em compor e estar nos espaços que são nossos, dos cidadãos. Se interessem. Se vocês não se interessam, se vocês não têm ideia, nunca pensaram na possibilidade de um cargo eleitoral, de ocupar um espaço no legislativo ou no executivo, entendam que o cidadão também tem deveres políticos. E eu digo deveres porque a gente briga bastante por direitos, mas a gente precisa exercer os nossos deveres também. Tá bom? E eu vou passar então para a Fran, que ela vai falar uma coisa muito legal. Só aproveitar a tua deixa. Platão, filósofo grego que viveu lá 300 anos antes de Cristo, ele falava o seguinte: sabe a pior coisa que pode acontecer para quem não gosta de política? Ser governado por quem gosta. Então, vai estar sempre afetando a nossa vida. Parabéns. E eu peço licença que eu tenho uma outra reunião. Fiquem à vontade, tá bom? Bom, eu queria falar com vocês algumas coisas que elas acontecem no nosso dia a dia e elas às vezes passam despercebido e a gente às vezes nem entende o porquê que aquilo acontece. Pegando o gancho da Fer, falando que nós mulheres, nós fomos criadas para cuidar dos maridos, dos filhos, dos companheiros. E quando a gente entra no mercado de trabalho, esse cuidado que foi nos imposto lá atrás, a gente continua fazendo isso. Então, a gente passa a ter uma jornada dupla. A gente trabalha fora de casa, a gente tem a nossa profissão igual a dos homens, não ocupamos os mesmos lugares, mas junto com eles. E aí, em casa, esse serviço é só, e na maioria das vezes, feito só pelas mulheres. E o caminho inverso, ele não vem acontecendo. A mulher que trabalhava só em casa, ela sai para ir para o mercado de trabalho, para trabalhar igualmente o homem, no mesmo horário que os homens, e ela chega em casa e ele não divide esse trabalho com ela. Então, eu estou saindo da minha casa, trabalhando fora, o homem também está trabalhando fora, e quando a gente volta para casa, só eu continuo trabalhando, só eu continuo tendo essa jornada dupla. E é uma coisa que agora a gente consegue ver uma evolução um pouco a passos lentos, né? Porque a gente já entende que nós não somos obrigadas a cuidar da casa, a cuidar de ninguém, e o contrário não acontece, porque o machismo estrutural fez com que nós fôssemos criados dessa forma e está enraizado, inclusive, na gente. Nós, mulheres, a gente se sente muito culpada quando a gente não consegue, por exemplo, levar um filho no médico e o marido ou o pai da criança está no trabalho e ele não posso sair de jeito nenhum. A maioria, quem vai levar é a mulher. E se ela não faz isso, ela se sente culpada. E o contrário também não acontece. Se o pai não leva, se o homem não leva, ele não sente essa culpa. Por quê? Nós estamos ocupando esse lugar agora, esse lugar de trabalho, no ambiente de trabalho, que antes não era nosso. Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. E aí, o que eu queria deixar para vocês? Como a Fer disse, a gente... É difícil, não é fácil, mas a gente precisa lutar e nós estamos todas juntas. Quando eu falo todas juntas, é porque nós mulheres, a gente consegue, nesse lugar, a gente se entende melhor. Não que os homens não possam nos ajudar a chegar nesse lugar que é nosso por direito, que nos foram tirados ou ceifados lá atrás. Então... esse lugar para elas é muito mais fácil entender que elas podem chegar onde elas querem quando elas olham aqui para frente e vem uma psicóloga, 2 advogadas que estão aqui e tem toda uma história para chegar onde está e que a gente luta por vocês. A gente está aqui falando sobre a mulher no ambiente de trabalho para que vocês possam, daqui a um tempo, também estar ocupando esse lugar e falando para outras mulheres que elas podem sim ocupar o lugar que elas quiserem, chegar onde elas quiserem. E aquele trabalho formiguinha, né? Aqui um vai passando para o outro, até que um dia a gente consegue chegar nos 300 anos que falta, que seria esse ambiente ideal. Tá bom? Acho que era isso. Eu tenho uma dificuldade com tecnologia. Vocês já idade? Olha, vocês viram que ela tá fazendo bullying comigo e assim, quando não tem público, ela diz que a diferença de idade entre a gente é pequena. Eu não tô entendendo. Luana, minha sócia, tá ali me olhando. Ela fala, não fala? Que é pouco tempo de diferença? Agora é a idade, Fernanda. Bom, eu acho que
talvez vocês esperassem da gente falando de mercado de trabalho, falando assim, como vocês fazem um currículo, como vocês passam por uma entrevista. A questão é que é muito mais complexo para a gente, que é mulher, estar nesses espaços, então a gente quis compartilhar um pouquinho da dificuldade mesmo. Porque é a dificuldade que faz a gente olhar para tudo que vem acontecendo, talvez com mais ânimo de fazer a mudança. Para vocês terem uma ideia, esses 300 anos são novidades na nossa vida. Esses 300 anos que a ONU fala, que é o período, né, que a gente vai demorar para alcançar a igualdade de gênero, há 4 anos, nós falávamos em 180 anos. Então, em 4 anos, a gente teve a capacidade, enquanto sociedade, de distanciar-nos ainda mais dessa igualdade. Aonde a gente está falhando? O que a gente está fazendo de errado? Como a gente conseguiu em 4 anos, para vocês que são jovens, 4 anos parece uma eternidade. Para a gente, bom, essa semana eu completei 10 anos de advocacia. Isso significa que faz 15 anos que eu pisei a primeira vez na sala da faculdade. Meu Deus, isso significa também que faz 15 anos que eu conheço a Luana. O que é chocante. Então, para vocês pode parecer muito tempo, mas a gente está falando de um período muito curto em que alguma coisa deu errado. A gente desandou. Então, se a gente conseguiu aumentar essa distância, a gente também consegue diminuir. Então, a nossa participação hoje conversando com vocês é para, sim, motivá-las de que existe espaço para as mulheres em todos os lugares. E para vocês, meninos, para dizer que vocês têm que ser nossos parceiros nessa luta. Não adianta a gente... É assim, ó, eu costumo dizer que a gente vai conseguir sozinho, tá? Se vocês não quiserem ajudar, a gente vai. Só vai ser um pouquinho mais difícil. Por enquanto, a gente está pedindo ajuda, né? Então, seria muito legal é muito importante que vocês ouçam também, que vocês estejam aqui, e vou contar para vocês que a gente está fazendo eventos para profissionais já ao longo desse mês, e tinha homens, Franciele, nos ouvindo? Falando exatamente desse tema, claro, com recorte para a advocacia, nós não tínhamos homens nos ouvindo. E a mudança começa, então, por vocês também. Então, o nosso compromisso agora, firmado entre nós, vamos reduzir esses 300 anos, ocupando os espaços que vocês têm vontade de ocupar. Então, nós veremos uma chefe, nós veremos uma nutricionista, nós veremos uma advogada. Eu esqueci. Gastronomia, veterinária. Uma veterinária. Nós veremos um psicólogo que vai falar disso, quem sabe uma abordagem humanista, igual a Fernanda e a Vitória, e falar disso para as pessoas. E é isso, pessoal. Era essa a nossa contribuição. Não sei se vocês querem compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Aproveita, a gente tem ainda uns minutinhos aqui, se vocês quiserem perguntar. Tá gravado, senão o pessoal de casa não ouve. Esses anos em que aumentou foi por conta da pandemia, da gente ter ficado mais tempo em casa e as mulheres terem tido que pegar a responsabilidade de serem donas de casa. Eu vou deixar, né? Tipo, a pessoa mandou, né? Não sei separar. Mas é porque eu sei que ela vai falar disso. A Fran vai falar para vocês um pouquinho sobre a questão do trabalho da mulher no período pandêmico, mas só para esclarecer, esses 300 anos, eles se referem à igualdade de gênero como um todo. Então, além do mercado de trabalho, a gente está falando de tudo. Na minha concepção, a pandemia ajudou muito, sim, e aí na esfera do mercado de trabalho a Fran vai falar, mas, por exemplo, quando a gente fala das dificuldades das mulheres, a gente tem um agravante que se chama violência. Nós morremos porque nós somos mulheres, e é isso. Não, nós não teremos uma lei João do Morro, porque a Lei Maria da Penha, ela é uma política afirmativa, como eu disse no começo. É uma lei para corrigir o que temos de errado, o que aconteceu. E mulheres, a maioria das mulheres vivem as violências dentro das suas casas. Então, quando a gente enclausurou mulheres nesse período, nós estávamos deixando essas mulheres também presas com seus agressores. A maioria dos casos de violência física, sexual, psicológica, moral, acontecem dentro de casa. Então, isso também é um agravante para que a gente tenha aumentado esse período, porque eu não diria que as violências aumentaram, tá? Porque, para mim, esse fenômeno da violência contra a mulher ele é o mesmo.
ele sempre existiu. A grande questão é que hoje nós temos voz, nós conseguimos falar sobre isso, a gente tem alterações na nossa lei que permitem que a gente busque ajuda, então é por isso que a gente fala mais. Mas o que a gente fez foi dificultar o acesso dessas mulheres ao socorro. Então, essas mulheres não tinham a rede de apoio, que é tão importante, porque antes da gente procurar, nesses casos de violência, a polícia, a gente precisa ter nossa rede de apoio. Então, essas mulheres presas num ambiente hostil, agressivo, com o seu violentador, com o seu agressor, impediu que elas tivessem acesso a tudo isso. Então, essa também é na minha concepção, uma das causas, né, um dos agravantes para a gente ter esse distanciamento. Mas aí eu acho que, com relação ao mercado de trabalho, a Fran tem uma contribuição bem legal. Com relação à pandemia, né, quando a gente entra nessa fase de pandemia que funcionários foram demitidos, teve redução de jornada, redução de salário, a maioria foram as mulheres. Todas as empresas preferiram demitir as mulheres. E aí elas foram para casa sem salário, e aí tinha aquela jornada dupla, que agora era tripla, porque aí ela ficava com a criança, porque também não tinha creche. Ela cozinhava, ela passava, limpava tudo, e ainda sem nenhum salário. E o que acontece? Quando a gente volta a começar a normalizar, a contratar de novo, as empresas também preferem contratar os homens que estavam desempregados. Então, a gente tem esses dois fatores. As mulheres foram as mais demitidas e por trás disso tem o fato do quê? São as mulheres que levam os filhos no médico, então eu vou demitir uma mulher. As mulheres que engravidam, é muito melhor eu demitir a mulher, porque ela não vai ter licença maternidade, ela não vai ter gasto com isso, ela não vai pedir para sair para pegar o filho, é ela quem vai cuidar do filho enquanto a creche está fechada. Se eu demitir o homem, isso não faz sentido na cabeça da empresa. Então, esse fator é um dos fatores que contribuiu para a gente aumentar esse período. E as poucas mulheres que continuavam trabalhando, as que não foram demitidas, e a gente pode falar aqui de jornada absurda, porque ela trabalhava para a empresa em casa. Então, eu estou trabalhando aqui, meu filho está aqui, é a roupa lavando, é tudo ao mesmo tempo. Porque quando ela sai de casa para trabalhar, ela tem um horário definido. Trabalho das 8 às 18, vou chegar em casa, vou fazer a janta, vou fazer isso e fazer aquilo. Ainda também que estivesse errado. Mas quando vem a pandemia e ainda ela vai trabalhar no home office, essa jornada toda se mistura. Ela não consegue definir quanto tempo ela ficou trabalhando para a empresa, quanto tempo ela estava trabalhando para casa, quanto tempo ela ficou com o filho, quanto tempo ela cuidou do marido. Então, isso é um fator gravíssimo, que a gente vai demorar muito tempo para que todas essas mulheres que foram demitidas voltem para o mercado de trabalho. E, por conta disso, esses anos é um dos fatores que contribui para aumentar esse número de anos, para a gente chegar nessa condição igualitária. E eu acho, a Fer vai contribuir com essa pergunta também. Eu acho que tem um outro fator também que é muito importante, a gente não pode deixar de falar dele, por mais polêmico que muitas vezes pode parecer, que nesse período a gente teve um aumento significativo dos discursos de ódio, a gente viu um crescimento gigantesco do conservadorismo, e quando a gente está falando de quando eu critico o conservadorismo, estou trazendo para a Jaqueline Pessoa, eu não estou dizendo que uma escolha pessoal, uma escolha de uma mulher que decide que para ela o melhor caminho é ser esposa, mãe e dona de casa, não estou dizendo que isso está errado. Só que isso precisa ser uma escolha. A partir do momento que a gente impõe que a mulher precisa fazer essa escolha, já não é mais uma decisão dela. Então, durante esse período, a gente também teve o crescimento desses movimentos. Vocês devem ter acompanhado nas redes sociais. Porque eu sou praticamente adolescente nas redes sociais, eu tô lá, só não tenho recebidos não pagos, mas eu produzo bastante conteúdo. Mas vocês devem ter acompanhado os movimentos chamados masculinistas, que na minha visão, mas aí é um outro assunto muito, muito complexo, que na minha visão o nome está errado, mas vocês viram esses movimentos em que as mulheres são colocadas numa posição de inferioridade, elas são classificadas para que elas se tornem atraentes para o mundo masculino, né? Então, eu acho que a gente também tem esse plus aí para esse aumento do período, para a gente alcançar a igualdade.
E acho que uma última coisa que é importante falar, eu gosto sempre de fazer esses recortes, né? Tem o recorte de raça, recorte de classe, e aqui a gente está bastante no recorte de gênero. Mas como esse tempo ele abrange como um todo a questão de gênero, aí a gente precisa falar que as mulheres pretas e pobres foram as mais prejudicadas na pandemia, né? Com essa questão da violência, da perda de trabalho, ter que ficar em casa com os filhos e etc. Então, acho que, ainda mais no nosso país, que é um país da América Latina, né, um país dito em desenvolvimento, a gente tem muitos e muitos fatores para serem analisados. A gente tem mais tempo para abrir para mais alguma pergunta? A gente precisa aprender a lidar com o microfone para começar, toda hora eu erro. A gente tem mais uns 5 minutinhos com vocês, então se vocês tiverem mais alguma pergunta. Quem mais? Ou alguma contribuição? Pode. Eu acho que a gente, mulher, a gente já nasce sofrendo, porque quando, assim, no meu caso, na minha vida, eu nasci e a minha mãe, ela era faxineira, ela tinha 2 empregos, o meu pai não fazia nada, chegava em casa bêbado, já batia nela. Então, tipo, a gente nasceu numa criação, eu nasci numa criação em que a minha mãe tinha que fazer tudo, ela tinha que lutar pelas coisas, ela tinha que lutar para pôr comida dentro de casa. E eu nasci, se eu não for igual ela, eu não vou ter nada na vida. Então, eu fui tendo essa criação, depois ela faleceu. Eu fui morar com minha tia, ela mesma coisa, guerreira, lutando. E eu falei, eu não posso ser igual o meu pai, eu não tenho ele como exemplo, eu tenho a minha mãe e a minha tia. Então, acho que, tipo assim, ao decorrer da nossa vida, a gente já nasce, assim, nessa questão, né? Lutar, senão a gente não vai ser nada, a gente precisa lutar pelo dinheiro, no caso, ganhando espaço, senão a gente ganha um salário mínimo que não dá nem para sustentar uma casa direito, enquanto o homem trabalha e sustenta a casa dele. E é questão de a gente saber o nosso lugar mesmo, igual vocês falaram. Como você chama? Paula. Sincronicidade é o nome disso. Paula. Paula, muito obrigada pelo seu relato. E eu acho que tem uma romantização dessa mulher guerreira, né, que carrega o mundo, todo mundo nas costas, né? Mas eu acho que é muito importante a gente reconhecer também a força dessas mulheres, né? Porque a gente está aqui e viva e consegue tudo que consegue porque a gente tem a referência dessas mulheres, né? E eu tenho certeza que você vai conseguir ser chefe. E lembra da gente para convidar a gente para o seu restaurante, tá? Na inauguração, inclusive. Por favor. Eu acho que a gente pode ir encerrando, encaminhando para o final. Eu queria aproveitar que a Paula falou, na minha conta, 5 vezes a palavra luta, para dizer para vocês que quando a Vitória nos chamou, né, para conversar com vocês nesse mês, assim como dezenas, não sei quantas dezenas de eventos a gente já fez e fará até o dia 31 desse mês, o intuito era que a gente falasse sobre mulheres para mulheres em decorrência do dia 8 de março. Então, eu vou fazer uma crítica a essa data, mas é uma crítica construtiva para que a gente comece a olhar para ela da forma como ela deve ser olhada. No ano que vem, quando começar o mês de março e quando começarmos a falar sobre o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria que vocês lembrassem que essa data é uma data de luta. Tudo bem, vou voltar a dizer, isso são escolhas. A gente gosta de ganhar presentes, a gente gosta de parabenizações, mas a gente não pode se esquecer que essa data ela só existe porque mulheres morreram. Mulheres morreram queimadas numa indústria, mulheres precisaram sair na rua pedindo pão, pedindo paz. Mulheres estão até hoje lutando para que a gente tenha mais espaços. Há pouquíssimo tempo, nós não teríamos 3 mulheres sentadas aqui na frente falando para mulheres. Então, no ano que vem, vamos nos lembrar que o 8 de março é um dia de comemoração, sim, porque a gente tem, a passos lentos, como a Fran costuma dizer, ocupado nossos espaços, mas o dia 8 de março é um dia de luta. Tá bom? Obrigada.
TV Câmara, Campinas.